Bom, quero agradecer, antes de mais nada, plaquete, plaquete. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Gostaria de começar agradecendo ao Rui Casão aí pelo contato, né? E também ao Jefferson também, que vai fazer depois aí um compilado aí dos assuntos e da apresentação para postar lá no canal do Agrobo, né? Agrobo em Campo. Então procura lá depois, compartilha lá. Bom, eu gostaria então de começar aqui falando, né, sobre mim. Eu sou engenheiro agrônomo, formado ali pela Unesp de Jaboticabal, que eu sou bicho do Rui, então, com passagens ali em Piracicaba, na Exalc, na área de solos e nutrição de plantas. Trabalhei lá com a professora Elke Cardoso. E depois vim para Londrina em 2002, atuando como professor da Universidade Estadual de Londrina, no departamento de microbiologia. Lá eu fiquei até 2010, de 2010 eu prestei o concurso da Embrapa, onde eu estou até hoje, né? Então eu estou aqui na Embrapa Soja, trabalhando aí nessa área de fertilidade e microbiologia do solo, né? Nós trabalhamos aqui com insumos biológicos, bioinsumos. O nosso foco maior é de micro-organismos voltados para a fixação biológica do nitrogênio, mas hoje a gente também tem outras funções, como mobilização de fosfato, como auxiliar as plantas e aumentar a tolerância à seca, né? Então são essas as nossas linhas de pesquisa aqui na Embrapa Soja. Deixa eu compartilhar a minha apresentação com vocês. Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho aí das perspectivas e desafios, né, de bioinsumos no Brasil. Esse assunto que a gente vem trabalhando aqui na Embrapa Soja desde 2010, quando eu vim para cá. Me juntei ao time da agora famosa, né, minha colega Maria Ângela Hungria, que foi agraciada aí esse ano com o tal do Prêmio Nobel da Agricultura, o tal do World Food Prize, né? Para nós é uma honra muito grande ter uma cientista brasileira, é uma cientista da nossa unidade, e ainda mais para mim, que a gente trabalha juntos ali há 15 anos, pelo menos, né? Então, para nós uma honra, um orgulho muito grande ela ter recebido esse prêmio, que acaba representando o trabalho de toda uma equipe também. Então, isso é bastante importante para nós, para a ciência brasileira, para a Embrapa, né? E para o agricultor brasileiro, né? O agricultor brasileiro, ele ficou ainda mais famoso no mundo pela sua capacidade de produção com sustentabilidade, né? Principalmente aí a turma que planta soja, né? A gente não usa fertilizante nitrogenado para produzir soja no Brasil, usa muito pouquinho. A maior parte vem desse processo biológico chamado fixação biológica do nitrogênio, né? Então, o assunto voltado para bioinsumos, né? O que é bioinsumos ou insumos biológicos, né? O pessoal também chama de insumos biológicos. São organismos ou substâncias naturais provenientes de organismos vivos. E aqui a gente pode dividir aí em alguns grandes grupos, né? Como aqueles voltados para o controle biológico ou biocontrole. E essa turma, para controle biológico, a gente vai ter ali os macrobiológicos, né? Os que são organismos maiores, como insetos, ácaros, nematóides. Muita gente confunde nematóide com micro-organismo, porque precisa microscópio para enxergar, muitas vezes, mas nematóide não é micro-organismo, né? Ele pertence ao reino animalia, né? Ele tem intestino, cérebro, sistema nervoso, digamos, sistema reprodutivo, né? Então, nematóide não é micro-organismo, embora pequenininho. E a turma dos microbiológicos, como as bactérias, fungos, vírus, usados para biocontrole também. Os semioquímicos e bioquímicos, né, que são substâncias ali provenientes de organismos vivos, como extrato de plantas, os tais do feromônios, né, substâncias extraídas de micro-organismos, estimulantes de plantas ou de outros organismos, enzimas, tal. Então, são todos esse grupo aqui, tá? Hoje eu vou focar mais nos chamados promotores de crescimento vegetal, porque esses da esquerda aqui são um universo, né? Tem um monte de organismos aí. Se a gente fosse falar, seria uma conversa só sobre biocontrole, tá? Nós vamos focar aqui, então, nos promotores de crescimento vegetal, que nós chamamos aqui no Brasil de inoculantes, e lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, muitas vezes eles chamam de biofertilizantes, mas o sentido aqui para nós são os mesmos. O termo biofertilizante, do ponto de vista da legislação brasileira, tem outra definição. São o composto orgânico, por exemplo, seria um biofertilizante. Lá na Europa, o biofertilizante equivale ao nosso inoculante aqui, tá? Esses promotores aí de crescimento vegetal também envolvem outros micro-organismos, né? Extratos de plantas ou de algas e substâncias orgânicas também extraídas, né, de organismos vivos. Também tem os produtos de uso veterinário, a gente nem vai entrar
nesse assunto aqui, e os voltados para os processos industriais, tá? Quando a gente fala de biocontrole, a gente pode classificar também por alvo, onde ele vai atuar, como é o caso dos bioinseticidas, biofungicidas, acaricidas, e assim vai, tá certo? Mas é só uma abordagem, assim, para a gente colocar as coisas nas devidas caixinhas, né? Bom, o Brasil, ele tem observado um crescimento muito grande, muito intenso do uso de insumos biológicos na agricultura brasileira. Esse gráfico aqui embaixo, ele mostra o número de indústrias registradas no país voltadas para a produção de insumos biológicos. Em 2011, nós tínhamos apenas 16 indústrias registradas para a produção de insumos biológicos no Brasil. E em 2023 já eram 171, hoje já passam de 180, perto de 200 indústrias registradas para a produção de insumos biológicos no Brasil. Esse outro gráfico mostra uma tendência de crescimento de mercado, que em 2030 espera alcançar próximo ali a 17 bilhões de reais no mercado brasileiro. E essa verdinha aqui embaixo seria os insumos biológicos produzidos na fazenda, chamados bioinsumos on-farm, né? Que a gente vai falar um pouco deles, que requer muito cuidado, que a gente, se quiser produzir, tê-lo numa quantidade, numa qualidade necessária para o uso, né? E esse gráfico aqui, esse mapa do Brasil, mostra a distribuição dessas indústrias no país. Olha, 18% delas está no sul, 9% no centro-oeste, 64% está no sudeste, 8% no nordeste e só 1% na região norte, né? Então, veja só que a maior parte das indústrias produtoras de insumos biológicos, elas estão aqui no sudeste. E muitas vezes, eles são produzidos aqui no sudeste e seguem para o centro-oeste, né, para o norte, para o nordeste, para atingir demandas lá. E aí entra uma questão de distribuição, né, de logística, fica um pouco mais caro, né, você transportar de um polo mais longe para uma outra, para grandes distâncias, né? Mas, enfim, isso a indústria nacional, ela está bem estruturada, ela está bem desenhada, bem representada, né, e tem uma alta capacidade de produção também, e com o tempo, né, o pessoal vai abrindo aí novas unidades, filiais, e acaba distribuindo essas indústrias pelo país, né. Em termos de insumos biológicos utilizados na agricultura, veja só, nós temos cerca de 55% desses insumos biológicos são utilizados na cultura da soja. Isso é um dado da CropLife Brasil, levantado pela Blink, né, sob encomenda da CropLife. 27% deles, e aí inclui inoculante, biocontrole, né, todos os insumos biológicos. Tá? 27% para milho, 12% para cana e 6% em demais culturas, algodão, café, citros, hortifruti, pastagem, né? Mas é uma porcentagem muito menor. Embora a gente tenha uma área de pastagem muito maior, muito grande no Brasil, né? A porcentagem de uso de insumos biológicos em pastagem ainda é muito pequena, né? A gente espera mudar esse quadro. Uma pesquisa recente também mostra que o produtor brasileiro ele tem uma grande afinidade, uma grande propensão para a adoção de insumos biológicos, né? O azul mais claro é o levantamento de 2024, e o azul mais escuro seria o levantamento de 2022, né? Para as diversas culturas, mas vamos olhar aqui em geral, aqui em média de Brasil, ó. Média de Brasil em 2024, 61% de produtores usaram em algum momento na sua produção o uso de insumos biológicos, tá? Biofertilizantes, né, ou bioestimulantes ou inoculantes, 64% usou em 2024. É muito mais do que a adoção desses insumos biológicos nos Estados Unidos, por exemplo, né, que teve ali 10% e 18%, 21% e 24%. Então, o produtor brasileiro, muito provavelmente porque ele já aprendeu a usar insumo biológico na soja. Todo produtor, desde que começou a cultivar a soja, usa inoculante para fazer fixação biológica do nitrogênio nessa cultura. Depois teve a experiência lá nos anos 80, por exemplo, com os baculovírus, né, baculovírus anticárcia, controle de lagartas. Existem várias outras, por exemplo, iniciativas para controle de cigarrinhas de pastagem, usando fungos entomopatogênicos, né, que foram experiências bem-sucedidas que o produtor brasileiro já usou. Na cana-de-açúcar, por exemplo, para controlar a broca da cana, usa-se um parasitoide, né, para controlar a Diatreia saccharalis, né, que é a broca da cana, usa-se uma vespinha predadora, né, que é a Cotesia flavips. Então, os produtores brasileiros eles têm essa afinidade para o uso de insumos biológicos no seu sistema de produção, mais até que vários outros países, inclusive os Estados Unidos. Agora vamos focar um pouquinho nos chamados promotores de crescimento, né, que é mais a minha praia aqui, onde a gente trabalha, tá certo? E esses promotores de crescimento são aqueles que ajudam a planta a crescer, e essa ajuda pode se dar por vários mecanismos. Um deles é a própria fixação biológica do nitrogênio. Alguns tipos de bactérias conseguem fazer o processo de fixação biológica
biológica do nitrogênio, aquele inoculante que a gente põe na soja, né, que tem um tipo também para o feijoeiro, e para leguminosas em geral, que formam nódulos, que a gente consegue suprir o nitrogênio demandado por essas plantas. Aqui na Embrapa Soja, por exemplo, falando de todas as modalidades, nós temos uma coleção de culturas de aproximadamente 4.500 estirpes, que nós também chamamos de cepas, que ela fica guardadinha lá na forma liofilizada, que é seca, né, desidratada, e armazenada a menos 150 graus a menos 80 graus na coleção de culturas. E lá a gente procura por esses micro-organismos que têm essas funções, né, como eu já disse, a própria fixação biológica do nitrogênio, produção de substâncias que competem por ferro no ambiente do solo e competem com outros micro-organismos, por exemplo, e ajuda então no controle, indiretamente no controle biológico de patógenos, por exemplo, né, pela produção dessa substância chamada de sideróforo, lembra siderurgia, né, que mexe com ferro, tá? Alguns produtores de proteases. O que é protease? É enzima que quebram proteínas, e aí esses micro-organismos podem até auxiliar não só na ciclagem do nitrogênio orgânico do solo, mas também atuar no biocontrole, né, porque muitos insetos, por exemplo, têm lá na sua camadas proteicas, na sua superfície, que precisam ser quebradas para que o entomopatogênico consiga entrar, consiga penetrar e parasitar, né? Alguns exemplos. Produção dessa substância que a gente chama de EPS, né? São exopolissacarídeos. É um tipo de um gel produzido pelos micro-organismos que ajuda a manter esse micro-organismo vivo por mais tempo, porque ele fica mais hidratado. E pode também, quando esse micro-organismo se estabelece ao redor das raízes das plantas, na chamada rizosfera, ele mantém a umidade por mais tempo. Então, atenua o estresse. É o caso do Bacillus aryabhatae, que é uma bactéria isolada pelos nossos colegas da Embrapa Meio Ambiente, que é uma bactéria que produz essas substâncias, forma um filme em volta das raízes das plantas e mantém essa raiz mais hidratada por mais tempo. É claro que associada a outros mecanismos, né, ajuda essa planta a tolerar dentro de certos limites, claro, não é para fazer milagre, né, aumenta a tolerância à seca. A própria antibiose, né, que seria um micro-organismo combatendo o outro. A produção de EPS muitas vezes está relacionada com a capacidade do micro-organismo formar o chamado de biofilme, né, que é uma espécie de um lodinho, né, que ele vai produzir ali ao redor da rizosfera, um gelzinho, mantendo esse ambiente hidratado, né, com uma interação microbiana mais intensa ali, produzindo um ambiente, por exemplo, protegendo as raízes do ataque de patógenos, tá? Os mobilizadores de fosfato, que é um caso típico também, colegas da Embrapa Milho e Sorgo lá isolaram 2 bactérias para ajudar a mobilização de fósforo do solo e ajuda a planta a encontrar com mais facilidade esse fósforo que está preso lá, seja na forma química, seja na forma orgânica, né? Ele ajuda ou na mineralização ou na solubilização do fósforo. Os produtores de celulase, tá? Que quebram celulose, pode até ajudar na ciclagem de carbono orgânico do solo, tá? Onde acumula, né, muita material orgânico na superfície, como os colegas aí de Guarapuava, né? Às vezes você tem um ambiente mais frio, tal. Às vezes você tem um acúmulo de material orgânico na superfície, resíduo palhado muito alto. Mas também entra ali nos mecanismos de controle, né, de biocontrole. Às vezes o micro-organismo precisa ter uma atividade alta de celulase, por exemplo, para conseguir parasitar um fungo patogênico, por exemplo, que às vezes ele tem celulose na sua parede celular, né? Então, são mecanismos de ação. Muitos deles são produtores de hormônios vegetais, esses hormônios que estimulam o desenvolvimento das plantas, como as auxinas, por exemplo, né? E uma série de mecanismos aí que eu já citei, como formação de biofilme, produção de raízes, e tudo mais, auxiliando essas plantas no aumento da tolerância à seca. Pra vocês terem uma ideia, né, o mercado de inoculantes no Brasil, quando volta para essa questão de nutrição de plantas, né, e promoção de crescimento de plantas, olha, a soja ela tem 75% do mercado. Já foi 95%, 98%. Por quê? Baixou o uso na soja? Não. É porque aumentou o uso para outras culturas também, porque antes, até 15, 20 anos, 18 anos atrás, aí tinha inoculante apenas praticamente para soja, por isso 98% ela dominava o mercado. Hoje nós temos para milho, nós temos para trigo, nós temos para arroz, né? Para várias outras culturas que estão entrando aí, ó, alguns exemplos que eu trago para vocês, né? Então, e quando era soja, a gente era 100% bradyrhizóbio, né? Fixador de nitrogênio. Hoje nós temos para soja, desse rol aí de mercado que tem 453 produtos registrados no Ministério da Agricultura, né? 360 praticamente de bradyrhizóbio, 46 de azospirilo, bacilos, tricoderma, pseudomonas, fungos micorrízicos, né, chamados inoculantes à base de fungos micorrízicos, outros tipos de micro-organismos aí também que estão vindo no mercado, totalizando mais de 450 produtos
registrados no Ministério da Agricultura. Somando tudo, passa de 200 milhões de doses inoculantes, somando de todas essas culturas, né? 205,6 milhões, tá? Sendo que dessas, né, 40 milhões de doses já são para gramíneas, é milho, é trigo, é arroz, né? Embora milho ele tenha aí 16% do mercado, maioria com azospirilo, mas também bacilos, tricoderma, né? Feijão também tem inoculantes para feijão, a base de rizóbio, azospirilo e bacilos, porém, olha aí o mercado de feijão muito pouco, né? Muito pouco. A área é menor e os produtores ainda usam pouco o inoculante para feijão, então tem a chance de aumentar. Calpi só tem inoculante registrado até quando eu fiz o levantamento aqui em julho, só tinha para Bradrizol 39 produtos, menos de 1% do mercado. Hoje nós estamos com os inoculantes para as braquiárias também, né, para pastagens. Deles são 6 à base de azospirilo, 1 à base de pseudomonas, 1 à base de bacilos, mas ainda é um mercado muito pequeno, precisa expandir. Cana já está com 2% do mercado, a maior parte é com azospirilo, mas tem outros gêneros como Potéia, nitrospirilo e bacilos, né, fazendo aí parte do rol de inoculantes disponíveis para a cultura da cana, tá certo? Claro que esses inoculantes para gramíneas, eles não têm a mesma eficiência em fixar nitrogênio, por exemplo, como os das leguminosas, mas outros micro-organismos e outros mecanismos, né, como promoção de crescimento por aumento da tolerância à seca, solubilização de fosfato, né, então esses mecanismos são similares aí entre as diversas culturas, tá certo? Uma coisa importante para a gente, né, que a gente precisa prestar atenção nessa questão é o fato de que a gente é altamente dependente da compra de fertilizantes externos. Na média, aí, 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados. Se a gente for dividir, 80% do nitrogênio é importado, fósforo a gente importa 55%, potássio a gente importa 95%. Né? Quem produz mais? China, Rússia, Estados Unidos, produtores de nitrogênio. Fósforo, China, Estados Unidos e Marrocos. Potássio, Canadá, Rússia e Bielorrússia. Lembra na crise da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Ficamos tudo lá com medo, porque a maior parte do nosso potássio vem de lá, daquela região que está entrando em guerra, né? Foi lá meio temeroso a gente ficar sem esse potássio aí para a nossa agricultura, tá? Mas quem consome mais? Nitrogênio, o maior consumidor é a China, depois vem Índia, terceiro Estados Unidos, quarto Brasil. Fósforo, primeiro consumidor China, o segundo Índia, terceiro Brasil, quarto Estados Unidos. Potássio, primeiro consumidor China, depois segundo nós, Brasil, depois Estados Unidos e Índia. Então veja só, a gente não aparece entre nenhum dos produtores e a gente está entre os top consumidores aí de fertilizantes, né? Então a gente precisa usar com racionalidade, com eficiência e aproveitar ao máximo possível esses fertilizantes que a gente compra caro e traz de tão longe, né? E os micro-organismos estão aí para ajudar nesse processo de aumentar a eficiência de uso dos nutrientes, né, por meio dos fertilizantes. Em alguns casos, como é o caso da soja, dá para substituir 100% da adubação nitrogenada pelo uso de bactéria fixadora de nitrogênio. Mas dá para fazer o mesmo com o milho? Não, não dá. A gente precisa ainda contar com fertilizante. Mas podemos usar esses micro-organismos para aumentar a eficiência de uso, aumentar a eficiência de aproveitamento do nitrogênio aplicado pelo milho, que a gente pode ver que a gente tem visto que esse aumento da eficiência, quando a gente inocula o milho com azospirilo, pode chegar até 25% de aumento da eficiência do uso do nitrogênio, né? Do fósforo também, essas bactérias ajudam, as mobilizadoras de fósforo, as solubilizadoras de fosfato, ajudam a encontrar o fósforo no solo, numa forma disponível e absorver, né? Estamos partindo para os micro-organismos solubilizadores de fosfato. Ainda não é realidade em termos de inoculantes, né? Fosfato não, de potássio, desculpe, visando as fontes de baixa solubilidade que nós temos aqui no Brasil, né? Tipo cianitos, folonitos e outras fontes que, com o auxílio dos micro-organismos, é possível a gente liberar mais rapidamente essas fontes de potássio, por exemplo, e talvez ajudar a diminuir a dependência da importação de potássio, né, que a gente importa 95%. Estamos começando na pesquisa, né? O começo é incerto, mas a gente tem trabalhado para isso e também visando aí a seleção de micro-organismos que ajudem na aumento da disponibilização de potássio a partir de fontes de baixa solubilidade. Isso aqui é a história dos inoculantes comercializados para soja no Brasil, né? Veja só, a barra vermelha é a nossa produção de soja, desde os anos 70 até ali os anos 2023, 22, 23, em vermelho, né? Já chegando perto de 160 milhões, no ano passado já foram 176, né? O gráfico está
desatualizado em 2 safras, tá? Mas a tendência é a mesma. Antes de falar de amarelo, vou falar do verde, que é a área, né? A área de produção de soja. Veja que a inclinação do aumento de produção ela é maior do que o aumento de área, ou seja, essa produção não está se dando pelo aumento de área. Até está um pouco, mas a maior parte dessa produção total tem vindo pelo aumento da produtividade, né? A gente está produzindo mais por área. Nossa média aí variando em torno de 3.300, 3.500, tem ano que a gente passa os Estados Unidos em termos de produtividade, tá? Ou seja, essa produtividade vem de onde? Vem de tecnologia, vem de mecanização, vem de fertilizantes, vem de variedades melhoradas, vem de manejo do solo, muito importante, mas também vem do uso de insumos biológicos que aumentam a eficiência do desempenho dessas plantas. Por exemplo, a coinoculação da soja com azospirilo, ela deu uma revolução no uso de inoculantes na soja. Até a safra 2009, 2010, a gente só tinha inoculante de Brad-Rhizobium para soja. A partir de 2009, 2010, trouxemos o azospirillum para agregar na soja, ou melhor, da 1314, melhor dizendo, nós trouxemos o azospirillum para agregar na cultura da soja, dobrando a eficiência da inoculação da soja quando a gente fazia sozinha com o Brad-Rhizobium. Então, a co-inoculação com o azospirillum veio para aumentar a produtividade. A gente tem visto isso consistentemente, né? Hoje, mais de 1/3 das áreas de produção de soja do Brasil, mais de 15 milhões de hectares, usa coinoculação, usa o Brad-Rhizobium, usa azospirillum. 85% dessa área usa pelo menos o Brad-Rhizobium, dessa área de produção de soja no Brasil. Então, veja que o produtor usa, ele traz essa tecnologia e faz uso dela, né? O que essa tecnologia traz de importância para o Brasil, né? Essa tecnologia, ela faz com que a gente deixe de gastar, na safra 24, 25, nós deixamos de gastar 25 bilhões de dólares por não precisar importar fertilizante nitrogenado para adubar a soja, devido ao uso desses micro-organismos que suprem para nós, na cultura da soja, o nitrogênio que ela precisa, tá certo? E nós também deixamos de emitir para a atmosfera 235 milhões de toneladas de equivalentes de CO2, né? Por que equivalente? Porque contabiliza aí o óxido nitroso, metano, outros gases no processamento, na síntese, transporte e aplicação do nitrogênio mineral, que se a gente tivesse que produzir essa quantidade de soja com fertilizante nitrogenado, a gente tinha jogado para a atmosfera 235 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. A gente economizou isso, né? A gente não jogou isso para a atmosfera porque nós usamos uma bactéria para suprir nitrogênio. E aí, quando a gente fala isso lá fora, né, o pessoal fica boquiaberto. E depois vem criticar a nossa agricultura aqui, né? Então, isso que a gente tem mostrado, né, tem batido sempre em cima, divulgado. Nós tivemos uma chance enorme de mostrar isso há 2 semanas atrás, na COP, eu tive lá. Nós participei lá da AgriZone, demonstrando tecnologias de produção tropical. Chegava europeu lá e a gente falava que produzia até 3 safras no mesmo hectare no ano, o cara caiu o queixo. E ainda falava, olha, e a gente não usa nitrogênio nessa soja aqui, a gente só sopra isso biologicamente, né? E os caras não têm ideia da nossa realidade e criticam sem saber a nossa forma de produção, né? Então, a fixação biológica do nitrogênio é um dos casos mais bem-sucedidos, né, de micro-organismos na agricultura e trazendo vantagem para o produtor e para o ambiente. Para a gente produzir 1 tonelada de amônia, por exemplo, né, nós precisamos 6 barris de petróleo, né? Grande quantidade de energia e tudo mais. E é combustível fóssil, né? E a gente consegue fazer isso biologicamente, né? Suprindo isso através de bactérias. Aqui na Embrapa Soja, a gente então vem trabalhando também com outros tipos de inoculantes. O primeiro deles foi o inoculante à base de azospirillum para milho e para trigo, né? Foram 2 empresas que começaram a trabalhar com esses inoculantes aqui nos anos 2009 e essa outra empresa também tinha inoculante para arroz, né? Então foi milho, trigo e arroz que começou a ser utilizado em 2009. Em 2014, a gente passou a recomendar o azospirillum para inoculação conjunta com o Brad-Rhizobium na soja, por isso a gente chama de co-inoculação. E também fizemos isso, os mesmos trabalhos para o feijoeiro, né? As respostas do feijoeiro foram mais evidentes ainda que as respostas na soja. A gente viu aumento médio em condições experimentais de 20% no feijoeiro, usando a co-inoculação com azospirillum. E na soja, esse ganho médio foi de 16%. Em 2017, a gente passa a recomendar azospirillum para as braquiárias, em 21, isso via sementes, né? Em 21, a gente passa a recomendar para as pastagens com braquiárias via foliar também, aplicando na folha, né? A pastagem ela é perene, então não dá para só esperar inocular quando vai reformar a pastagem, às vezes demora muitos anos, 10, 15, 20 anos, uma pastagem bem manejada vai durar, né? Então, pode fazer essa aplicação via foliar também, né?
a determinados ciclos de reentrada para poder aumentar o vigor dessa pastagem. Em 22, a gente publicou, né, um trabalho dizendo que o uso do azospirilo em milho aumenta a eficiência de uso do nitrogênio em 25%. Você aproveita mais o nitrogênio que você coloca na sua lavoura, inoculando o milho, né, com azospirilo, preparando a raiz dele para encontrar melhor esses nutrientes no solo, inclusive o nitrogênio. Em 25, a gente fez esse ano, né, um lançamento com uma cooperativa aqui do oeste do Paraná, com uma formulação diferenciada de azospirilo, né, desenvolvendo esse inoculante para milho, tá no mercado e já está bem em andamento, tá certo? Então, o que faz, né, a co-inoculação do Bradyrhizobium da soja, o inoculante tradicional da soja, com o azospirilo? A gente mostra nesses risotrons aqui as plantinhas da esquerda inoculadas sim, só com o Bradyrhizobium, né, o tradicional, Bradyrhizobium, fixador de nitrogênio, e essas da direita está mostrando a planta que recebeu também o azospirilo na co-inoculação. Se a gente der um destaque nessas raízes que saem aqui em contato com a caixa de acrílico, né, a gente vê que quando a gente tem o azospirilo, o número de raízes é muito mais abundante. E essa maior abundância de raízes permite uma planta que sai na frente em termos de capacidade de explorar o solo em busca de água e de nutrientes. Nodula mais cedo, nodula mais, e ela começa a fazer a poupança de nitrogênio dela muito mais rápido, né? Esse gráfico aqui mostra o aumento da eficiência de uso do nitrogênio no milho pela inoculação com azospirilo, né? A gente viu que reduzindo essa adubação nitrogenada, isso aqui para fazer as condições experimentais, né, a gente tem que tomar cuidado quando fala em redução de adubação, que na verdade, né, a maior parte dos casos, nós temos subadubação, né, nós temos pouco uso de fertilizante, que é aquém do necessário. Mas, nessas condições experimentais aqui, a gente viu que reduzindo em 25% a adubação de cobertura, né, mantendo a base, reduzindo a cobertura. E, por exemplo, reduzindo de 120 para 90, e inoculando esse milho que recebeu 90, foi igual ao milho que recebeu 120, né? Então, mostrando que, nesse caso, nós aumentamos a eficiência de aproveitamento do nitrogênio em 25%. Agora, se eu uso 60 quilos, se eu uso 80, não vou reduzir, né, o nitrogênio, porque já está num nível muito baixo, ou muitas vezes aquém da necessidade da planta, né? Mas usando a azospirilo, tem condições de aumentar a eficiência de aproveitamento desse nitrogênio. Por que aumenta o aproveitamento do nitrogênio? Essas mini trincheiras aqui mostram em cima um milho que não foi inoculado com azospirilo e aqui embaixo o milho que recebeu azospirilo. E a gente consegue enxergar nessa entrelinha aqui muito mais raízes, né? Um sistema de raiz muito mais abundante, muito mais ramificado, que consegue explorar esse solo mais eficientemente em busca de água e de nutrientes. Lavando essas raízes, né, a gente vê que as plantas inoculadas elas têm sim mais raízes. E se a gente faz um corte das raízes absorventes, as raízes finas, e observa isso no microscópio, nós percebemos que ocorre até uma mudança do nível microscópico, tá? Essas figurinhas aqui embaixo são cortes transversais de raízes mostrando os feixes vasculares. Essas bolinhas brancas aqui são os feixes vasculares do xilema, por onde a planta transporta água e nutrientes. Então, o controle sem inoculação tem lá menos vasos do xilema do que aquelas plantas que foram inoculadas ou com bacilos ou com azospirilo, né? 2 ou 3 vasos a mais por radicela, né? Imagine isso no sistema de raiz total, que tem raízes muito mais abundantes, né? Então, essa planta se torna mais eficiente, não só em absorver, em encontrar e absorver os nutrientes, mas também em transportar para a parte aérea das plantas, tá? Tem pastagens mostrando que o uso dessas bactérias aumenta em 15% a biomassa da parte aérea, 10% o teor de proteína. Se eu for pensar em oferta de proteína, aumentando 15% a massa e 10% o teor, eu tenho uma oferta em área 25% a mais de proteína. Quem está trabalhando com gado, né, e numa região que tem condições de cultivar braquiárias, ali vai ter uma forragem mais abundante e mais nutritiva. E interessante aqui, ó, nós avaliamos 2 espécies, né, uma brisanta e uma rusisiensis, mostrando que a brisanta e a rusisiensis, elas só responderam à adubação nitrogenada em cobertura depois que, quando ela foi inoculada, antes com o azospirilo na implantação. Por quê? Porque essas plantas estavam com uma raiz mais abundante, né, com maior capacidade de explorar o solo e encontrar esse nitrogênio que a gente aplicou em cobertura depois. A resposta estatística aqui significativa só aconteceu depois que essas plantas que tinham sido inoculadas com azospirilo, tá certo?
Bom, o que os inoculantes têm avançado, né? A gente tem visto também que hoje já tem surgido inoculantes que a gente chama de inoculantes multifuncionais. O que é multifuncionais? Que trazem várias funções ao mesmo tempo. Às vezes a legislação um pouco não acompanha assim tão rapidamente essas evoluções, né? Então não existe essa categoria em termos de registro ainda, né? Ele não está registrado como inoculante multifuncional. Mas o que a gente já pode encontrar aí em termos de inoculante? Um que ao mesmo tempo você coloca na semente da soja para fixar o nitrogênio, que traz o bradyrhizobia, a bactéria que fixa o nitrogênio, mas também traz outras bactérias que auxiliam no biocontrole de patógenos de solo, como o fusário, a rhizoctônia, a Phomopsis, por exemplo, são bactérias que ajudam a proteger essas plântulas no início do desenvolvimento contra esses fungos de solo, como Phomopsis, rhizoctônia, fusário, né? Então, o trabalho dos nossos colegas da Embrapa Agrobiologia, em parceria com a iniciativa privada, também uma empresa que comercializa esses inoculantes, né? Lá eles selecionaram entre 700 bactérias, né, dos gêneros bacilos, Paraburkholderia, Pseudomonas, esses nomes esquisitos aí, chegaram a duas que têm potencial, né? Que é essa BR-10.788, de Bacillus subtilis, que foi isolada ali de uma espécie arbórea, né? Uma pseudopiptadênia, de uma planta, né? E essa BR-10.141, que é uma Paraburkholderia nodosa, né? Isolados de um nódulo de uma mimosa, de uma leguminosa do gênero mimosa, tá certo? Então, mais de 700 micro-organismos para chegar em dois que tinham esse efeito importante, né? Daí a importância da pesquisa, dos trabalhos de fazer a prospecção desses micro-organismos, selecionar os melhores e chegar nos dois mais eficientes, né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ó, Bacillus subtilis, né? A espécie Bacillus subtilis. A espécie do micro-organismo não necessariamente está relacionado com a função que ele faz, né? Nós temos Bacillus subtilis, como nesse caso aqui, para biocontrole de patógenos do solo, mas tem outras cepas ou estirpes de Bacillus subtilis que são para mobilização de fosfato, por exemplo, que são para biocontrole de manchas foliares, que são para biocontrole de mosca branca, que são para biocontrole de nematóides, mas não é o mesmo Bacillus subtilis, né? É como se fosse nós aqui, os seres humanos, né, que é da espécie Homo sapiens, mas um é agrônomo, o outro é agricultor, o outro é médico, o outro é advogado, né, o outro é professor. Então, cada um tem sua função, né? Embora todos sejamos da mesma espécie, cada um tem sua especialidade. Micro-organismo é a mesma coisa, tá? Vai numa linha parecida. Então, não é porque é Bacillus subtilis, que está nesse inoculante aqui, que controla o patógeno de solo, ele vai fazer o papel de mobilização de fósforo também. Não é assim, né? Então, essas funções são cepas específicas. O que manda é a cepa, tá bom? E não a espécie. Aqui o exemplo, os mobilizadores de fosfato, foram 18 anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar nesse produto pelos colegas lá da Embrapa Milho e Sorgo. Foram 300 micro-organismos isolados da rizosfera de plantas de milho, 150 isolados de dentro de plantas, né, os chamados endofíticos, tá certo? Chegaram a esses dois isolados aqui, tá? Um que é Bacillus subtilis, como eu disse ainda há pouco, mas com função diferente daquele de biocontrole, e um megatério, tá? Aumentando a produtividade de milho. Chegou no produto comercial que hoje já vende mais de 5 milhões de doses aí no mercado. A nossa colega Cristiane Paiva, né, lá da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, Minas Gerais. Aqui um efeito médio, trazendo um ganho de produtividade de quase 12 sacas por hectare de milho, um produto lançado em 2019, e hoje ele já passa de 6 milhões de hectares cultivado aí com várias culturas. Já está registrado para milho, para soja, para cana, para feijão. Também estimula o desenvolvimento de raízes e ainda ajuda as plantas a encontrar o fosfato, né, numa forma de mais fácil absorção, na forma disponível. Aqui algumas fotos de ilustração. Agora, como eu disse anteriormente, a gente está partindo também para uma linha de micro-organismos que auxiliem no aproveitamento de potássio, né, que é o nosso calcanhar de Aquiles na nossa agricultura. Nós importamos 85% do potássio, né? Nós temos uma mina lá em Sergipe que fornece os 5% na forma de cloreto de potássio, né? Mas as outras minas que temos no Brasil não estão ainda sendo exploradas, né? Muitas estão próximos a áreas de reservas indígenas e tudo mais, e aí não se consegue uma autorização para exploração. Mas, por outro lado, nós temos várias rochas que contêm potássio na sua constituição, mas são de baixa solubilidade. Então, a gente precisa induzir um intemperismo mais rápido nessas rochas para disponibilizar esse potássio. Um deles é o intemperismo físico,
por meio da moagem, né? Quando a gente moe essa rocha, a gente aumenta a superfície de contato, né? Ela intemperiza, né? Acelera um processo de intemperização. E o outro é o intemperismo biológico. Alguns micro-organismos produzindo alguns ácidos orgânicos conseguem atuar na rede cristalina desses minerais e enfraquecer as ligações e liberar parte desse potássio, né? Então, são pesquisas que estão em andamento, mostrando aqui, ó, veja só, o meio com fósforo não solúvel, mostrando a capacidade de solubilização. Esse isolado aqui, por exemplo, trazendo ali com a capacidade de solubilização de um fosfato de um mineral potássico de 70% de solubilização desse material potássico, né? Então, existem esses tipos ali com diferentes capacidades. E nós temos muitas rochas ricas em potássio, porém de baixa solubilidade. Quem sabe a gente consegue aliar as duas coisas, né? Uma fonte de baixa solubilidade aliada a um micro-organismo que ajuda a disponibilizar esse potássio. Agora, como eu sempre digo, né, eu sou da área de microbiologia, trabalho com microbiologia do solo, trabalho no isolamento desses micro-organismos, a gente trabalha aqui na nossa equipe, aqui na Embrapa Soja, só que a gente precisa dar condições de trabalho para esses micro-organismos, né? Igual tem um funcionário na fazenda, né, trabalhando lá para a gente, se eu não dou transporte, alimentação, salário digno, ele não vai trabalhar, não vai produzir bem, né? Ele não vai produzir o que a gente espera dele. Com o micro-organismo, né, mal comparando, é algo muito parecido. Eu tenho que dar condições de trabalho para ele, eu tenho que dar um ambiente favorável biologicamente, eu tenho que manter palhada, eu tenho que trazer diversificação no meu sistema. Se você apostar que vai resolver todos os seus problemas com base em micro-organismos, né, esqueça, né? Nós temos que enxergar o trabalho, o ambiente de produção, o sistema de produção como um todo, né? Então, eu preciso pensar na diversificação, eu preciso pensar na manutenção de palhada, né? Cobertura, carbono, trazendo esse carbono para o solo, para criar um ambiente microbiologicamente favorável, né? Onde vocês acham que vai dar, tem mais chance de um insumo biológico funcionar? No ambiente como esse aqui, sem palhada, que chega a 47 graus a superfície do solo, ou nesse ambiente protegido, que fica lá mantendo a temperatura, mantém a umidade e chega no máximo a 32 graus, né? É óbvio que é nesse ambiente aqui que é mais favorável biologicamente, o meu insumo biológico vai funcionar melhor, certo? Posso usar esses micro-organismos também como ferramentas de aumentar a eficiência do meu sistema em termos de trazer palhada, de trazer raízes, de trazer carbono para o solo. Isso aqui são exemplos, né, de plantas inoculadas com azospirilo que nós conseguimos pôr até 30%, 40% mais de raízes dentro do solo. E no longo prazo, essas raízes são carbono umificado na forma de matéria orgânica do solo. Ainda há pouco a gente estava falando de água, né, os colegas aí estavam falando de água no solo. Se eu tenho raízes, uma abundância de raízes, e essas raízes mais tarde vão umificar, primeiro, o efeito inicial dessas raízes, deixar poros no solo, para quando chover, essa água vai entrar, vai abastecer o perfil do solo, vai abastecer lençol freático, vai manter a umidade no solo, manter a umidade na área, como o colega ainda há pouco estava falando, né, o Dilson, de manutenção da água dentro da área, nada de água escorrendo por vertedouros, por, é claro, chuvas excepcionais, né, fora dos padrões, vai acontecer isso, mas nós temos situações que na dobradinha soja-milho, 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 a capacidade de infiltração constante de água no solo não passa de 20, 25 milímetros. Se chover 30 em uma hora, escorre 10. E aí vai causar erosão, vai causar problema. Mas só trazendo braquiária no sistema, a gente vai aumentando gradativamente essa capacidade de infiltração de água no solo. E se eu inoculo essa braquiária com azospirilo que estimula ela a produzir mais raízes, essa resposta pode vir mais cedo ainda, né? Então, eu trabalho com os colegas aqui da Embrapa Soja, da área de manejo do solo, colega do De Biasi, Franchini, aqui da área de manejo do solo e da cultura, junto com o pessoal da Cocamar, mostrando que a taxa de infiltração de água no solo, ela aumentou de 20 milímetros por hora numa área de dobradinha soja-milho, soja-milho, soja-milho por longo prazo, para mais de 100 milímetros por hora em áreas que já tinha esse milho consorciado com braquiária há mais de 9 anos. Certo? Por 9 anos, sempre entrou milho em consórcio com a braquiária. A infiltração de água no solo já passava de 100 milímetros por hora nessas áreas, né? Então, é uma resposta constante à medida que você adota, né, essas plantas que botam raízes no seu sistema de produção, tá certo? Criar um ambiente favorável
os bioinsumos podem ajudar na criação desse ambiente biologicamente favorável. Vocês já devem ter ouvido certamente falar da bioanálise do solo, né? Aquela metodologia de avaliar a saúde biológica do solo, metodologia desenvolvida pela colega Ieda Mendes, lá da Embrapa Cerrados, e que nós colaboramos aqui para desenvolver, trazer essa tecnologia também para o estado do Paraná. Nós ajudamos na calibração do método aqui no Paraná. E uma das enzimas que a gente avalia, né, nesse método é a beta-glucosidase. Isso aqui é um resultado de um ensaio, de um experimento nosso aqui da Embrapa Soja, que já está no 7º ano, eu estou indo para o 8º, esse que foi feito em 23, estava indo do 6º para o 7º ano de experimento. Em que a gente observou nesse experimento? O que ele consiste, né? No verão, a gente planta soja. E no inverno, na safrinha, entra milho solteiro ou milho consorciado com braquiária, os dois inoculados com azospirilo. Estamos avaliando esse experimento, já estava no 5º ano, eu não estava vendo diferença nenhuma em cultivar soja em cima do milho solteiro, ou milho com braquiária, ou muito menos milho com braquiária em cima de azospirilo. Mas no 5º ano, veio um divisor de águas ali. O que aconteceu? Uma seca. Nesse ano, a soja cultivada em cima de milho solteiro produziu 3.000 quilos por hectare. A soja cultivada em cima de milho com braquiária produziu 3.400. Mas a soja cultivada em cima do milho e braquiária, que há 5 anos vinha recebendo azospirillum também na inoculação, das gramíneas, né, do milho e da braquiária, colheu 3.800. Saiu de 3 para, foram 800 quilos a mais por hectare de soja colhidos, porque a braquiária fez um papel importante, mas quando a gente colocou azospirillum também inoculando essa braquiária, a soja produziu mais, cultivada depois em cima dessa palhada de milho e braquiária inoculados com azospirillum. Medindo a atividade enzimática do solo, né, uma das enzimas da qualidade biológica do solo, ó, veja só que a presença da inoculação do azospirillum na braquiária aumentou ainda mais essa atividade enzimática. Quer dizer, o solo está biologicamente mais ativo. É por causa do azospirillum? Não é por causa dele diretamente, é por causa dele indiretamente, estimulando mais raízes, essas plantas colocando mais raízes no solo, mais substrato orgânico, mais exudação, mais carbono orgânico, que no longo prazo vai se acumulando e vai favorecendo a biologia do solo também. E foi mais ou menos o que os colegas lá da Fundação Mato Grosso constataram quando a colega Ieda Mendes estava fazendo a validação da bioanálise lá. Lá eles estavam no 7º ano com sucessão e rotação de culturas sem ver diferença nenhuma, já estava a ponto de destruir o experimento, tá? Porque estava tendo gasto lá e não estava vendo retorno. No 7º ano, uma seca. Aí separou os homens dos meninos, que aonde era só soja, milho, soja, milho, soja, milho, mesmo em plantio direto, não, aqui no caso era o pior do cenário, era soja e pousio, soja pousio, né? Colheu 30 sacos por hectare. E aonde tinha soja em plantio direto, na sequência rusizense, protegendo o solo, colheu 60, 50 e alguma coisa, 60 sacos por hectare. O que aconteceu? A atividade enzimática desse solo, né, em termos de bioanálise do solo, estava muito mais alta do que do solo no soja pousio. Então, sistemas simples, simplificados, que não põem muita planta, deixa pousio, ou bota no máximo uma cultura só, eles ficam simplificados também. Então, a biologia do solo também fica simplificada, né? Então, os processos não acontecem tão eficientemente. Então, veja só que quando esse sistema foi submetido a um rigor climático, né, separou ali efetivamente os tratamentos, né? E aí o pessoal continuou os experimentos. Mas outras coisas, né? Eu já falei ainda há pouco que o uso de bioinsumos é importante, a gente dá condições de trabalho para ele, colocar palhada, fazer um bom manejo do solo, calagem, adubação adequada, tudo faz parte do pacote para o bioinsumo funcionar bem. Mas na hora de aplicar o bioinsumo, a gente tem que tomar cuidado também, né? Como, por exemplo, isso aqui, muitas vezes o pessoal está meio sem paciência de aplicar o bioinsumo corretamente, né, na semente e joga simplesmente por cima da caixa de semeador ali, na pressa, na correria. Isso causa o quê? Causa uma má distribuição, né, uma heterogeneidade, algumas sementes ficam bem cobertas e outras ficam descobertas, e aí você não tem uma homogeneidade, né? No caso de um inoculante, muitas vezes o pessoal compra inoculante turfoso, aquele que vem em pó, né, numa matriz líquida, numa matriz turfosa, né, solo orgânico lá, e joga simplesmente por cima da caixa, né? E aí, quando a máquina começa a andar, né, a vibração vai fazer aquilo sedimentar, separa o inoculante, ele não adere à semente. E ainda mais, muitas vezes, a gente tem semeadoras com puxar a semente, né, no chamado vácuo, né, uma corrente de ar, na verdade. Puxa ali uma corrente de ar, se o inoculante não estiver preso na semente, ele vai embora, não vai junto com a semente. Então, são cuidados que a gente precisa ter para ter uma boa homogeneização, uma boa distribuição do inoculante, tá certo? Outro problema são as misturas de biológicos com químicos.
produtos. Esse aqui é um exemplo de mistura de metarrísio anisópline num tanque de aplicação, que é um fungo entomopatogênico sendo aplicado junto com o produto químico. As 4 placas aqui trazem o mesmo metarrísio, só que a carinha dele normal é essa placa A aqui, ó, um verdinho, formando camadinhas, né? Agora, misturou com um certo produto aqui, tipo B, e o produto D, ele ficou totalmente diferente, mostrando que o produto, de alguma forma, impactou no micro-organismo, mudou a cor da colônia, depois aqui ele forma até esses setores aqui, quer dizer que embora algumas células se adaptem, né, muitas delas são inibidas ali nesse ambiente. E nessa C aqui inibiu totalmente, nem cresceu, né? Aqui está só a fonte do inóculo, né, que foi usado para o teste, mas ele nem saiu do lugar, ou seja, o produto químico misturado com esse bioinsumo matou, né? Então, a gente precisa saber se tem compatibilidade. Outra coisa é quando a gente vai inocular semente de soja, ele vai fazer a chamada pré-inoculação ou inoculação antecipada, né? Ou inoculante longa-vida. A chance de dar errado é grande. Aqui nós testamos mais de 20 possibilidades aqui de misturas com vários produtos e tudo mais. E o número mínimo recuperável de células de uma semente de soja deve ficar entre pelo menos 100 mil células, 80 mil a 100 mil células. A gente coloca pelo menos 1.200.000 por semente para recuperar, para estar viável no momento da semeadura, pelo menos 80 a 100 mil. Olha quanto recupera, dependendo da mistura que a gente faz. Aqui a gente não está revelando a mistura, né, para o pessoal não se sentir ofendido aí às vezes, mas mata, né? Então aqui, seja aqui por o inoculante comum, né, que não tem nenhum tratamento especial para suportar esse longo período, com 10 dias de armazenamento, não recupera praticamente ninguém, tá? Ele não recupera quase nada, tá? Enquanto o inoculante comum aplicado no dia, né, ele recupera tranquilamente em mais de 100 mil células, 400 mil células, melhor dizendo aqui, por semente, tá? Aplicado no dia, né, da forma correta. Agora, dependendo da mistura, tal, esses inoculantes evoluíram bastante, mas de todas essas combinações, só 3 permitiram uma recuperação acima de 100 mil células por semente. Ainda essa com 20, essa com 30 dias de armazenamento, e essa outra aqui com 30. Com 60 ninguém segurou, com 60 ninguém segurou aqui, com 90 muito menos, todo mundo morreu. E tem produto aí no mercado para 120. Claro que se você armazenar numa temperatura baixa, umidade relativa controlada, tudo certinho, você aumenta esse período aqui. Isso aqui foi condições ambientais de laboratório, 22 graus, né, umidade relativa de 40%. Se você botar numa câmara fria, pode até aumentar essa longevidade, mas o risco de dar ruim mesmo assim é grande. Então, é preciso conhecer exatamente quais são as compatibilidades com as misturas que a gente faz no tratamento de sementes, tá certo? Bom, só para fechar aqui, né? O inoculante comum tem que semear até 24 horas, é o limite dele. Inoculantes especiais, os chamados longa-vidas, com protetores, máximo 30 dias. Depende da mistura e depende da condição de armazenamento também. Então, a chance de dar errado é grande, então precisa tomar muito cuidado para não errar. Pensando nisso, né, a pesquisa ela adaptou a inoculação da soja para aplicação no suco de semeadura. Então, é possível, para evitar esse contato com os produtos químicos no tratamento de semente, fazer a inoculação num tanque, adaptar uma semeadora e fazer essa aplicação no tanque. O Bradyrhizobia, a gente precisa aumentar essa dose para 2,5, 3 doses por hectare, pelo menos. Tem gente que põe 6, tem gente que põe 9, tem gente que põe 15. Depende do ambiente onde eles estão, tá certo? Lá no Tocantins, por exemplo, o pessoal bota 20 doses por hectare, mas são solos plintíticos, né? Cheio de plintitas, lateritas, baixa cobertura, temperatura altíssima, e aí o pessoal dá uma tuchada na dose de Bradyrhizobia, né? Vai para 15, 20 doses até. Mas aqui no Paraná, a gente viu, por exemplo, que a resposta para de acontecer quando a gente aplica 6 doses por hectare de base de Bradyrhizobia, tá? Claro, na condição ideal de aplicação, tá? Agora, e azospirilo? Posso fazer a mesma coisa? Vou colocar 20 doses de azospirilo por hectare? Não. A azospirilo é uma bactéria produtora de hormônio vegetal, de fito-hormônios. E o excesso de fito-hormônio também é prejudicial. Então, a azospirilo ele fica limitado via sementes a 1 dose por hectare, via suco de semeadura 2 doses por hectare, independente do ambiente que você tiver. Salvo alguma orientação diferente do produtor do inoculante, tá? Do fabricante do inoculante, de repente alguns recomendam 150 ml por hectare, né? Outros recomendam 180, depende do registro, mas não vai variar muito além disso. Você não pode exagerar numa dose de azospirilo, porque você vai ter um problema de inibição de crescimento em vez de promoção de crescimento. Aí
vocês vão ficar bravos. Falam, pô, mas o pessoal lá da Embrapa fala que a Zospirila ajuda, no meu caso, prejudicou. Claro, o que faz o veneno, né, é a dose, né, muitas vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque no caso do azospirilo, em excesso, dá problema. E vários outros micro-organismos também, produtores de fito-hormônio, dá problema. O bradyrhizobio, a gente não tem esse tipo de preocupação, porque eles não são produtores em quantidades significativas de fito-hormônios, tá? Já o azospirilo produz muito fito-hormônio. E aí você põe uma dose pesada. Alguns bacilos também. Então, não é assim, vou fazer, vou produzir, estou fazendo mesmo na fazenda, posso colocar a dose que eu quiser. Não é bem por aí, porque a gente não sabe o quanto que está produzindo de hormônios vegetais, nem a quantidade exata de células, e muitos micro-organismos em excesso causam inibição de crescimento em vez de promoção de crescimento quando estão numa dose adequada, né, que a gente ajustou essa dose. Questão de compatibilidade, né, em temperatura. Isso aqui é sobrevivência de bradyrhizobio, ou seja, a gente estava com problema de compatibilidade nas sementes, né? Depois, a semente tem recebido muitos produtos químicos, acabou causando problema para o bradyrhizobio ou para o azospirilo nas sementes também. Então, a gente adaptou a metodologia de inoculação no suco para usar o inoculante via suco de semeador, mas muitos querem pegar a carona do aplicador e botar químico também na cauda de aplicação via suco de semeadura. E a gente, de novo, problema novamente, a gente está mudando o problema de lugar, né? Essa tabela direita, ela está representando esse gráfico aqui esquerdo. Vamos olhar para a tabela, que ela, embora o gráfico é mais bonitinho de olhar, mas a tabela mostra um número mais compreensível. Por exemplo, quando eu tenho uma cauda a 28 graus, logo no momento que e aqui o tratamento 1 é água pura, tá certo? Ou seja, a água mais o inoculante somente, logo que eu coloco a célula no tanque, ela está 100% ali, né? O número de células está vivo ali. 1 hora depois está 99% vivo, 3 horas depois 95%, 5 horas depois 84% vivo. Estava semeando, e aí acabou que começou a chover, eu guardei o tanque e foi usar só no dia seguinte. Sobreviveu só 9% dessas bactérias que você tinha colocado no início do dia, né? O tratamento 2 aqui, que é o inoculante com um protetor feito para usar na semente, o pessoal usando na cauda. O que aconteceu com esse protetor para usar na semente, que foi usado na cauda de aplicação? Matou com 3 horas 25%, só sobreviveu 74%. Né? A estrelinha aqui mostra que tem diferença estatística. Com 5 horas, só sobreviveu 55%. O tratamento 3, ele recebeu a mistura do inoculante mais o protetor. Desculpa, o T3 mistura mais, só a mistura de produtos químicos aqui, tá? E o T4 que tem um suposto protetor. O T3, então, o que aconteceu? Com 1 hora sobreviveu tudo bem, 100%, com 3 horas 96%, com 5 horas matou 18%, sobreviveu 82%, com 24 horas sobreviveu só 6%. E quando a gente acrescentou, além dos químicos, um protetor errado, matou mais rápido ainda, né? Com 1 hora sobreviveu 8%, estatisticamente ainda foi igual ao início, mas com 3 horas só tinha 10% vivo, com 5 horas só tinha 1% vivo, com 24 horas, devido à baixa resolução aqui do método, acabou pegando 1% também. Mas veja só, quanto mais produtos a gente põe nessa cauda, a gente mata mais rápido esses micro-organismos. Então, eu devo preparar uma cauda de inoculação para ser gasta em, no máximo, 5, 6 horas. Mais que isso, mesmo em água pura, eu estou expondo essa bactéria a uma condição que não é ideal e ela pode acabar morrendo. Essa morte ela é mais agravada ainda quando aumenta a temperatura. Veja só, aqui era com 28, aqui com 32. Já vamos lá para o outro extremo, lá que era 42 graus. Mesmo na água pura, com 3 horas já morreu 25%. Quando tinha algum produto associado a essa cauda, ou não sobreviveu ninguém, ou só sobreviveu 10%. Então a gente tem que tomar cuidado também para essa cauda ser gasta mais rapidamente ali, de 4, 5 horas, 6 no máximo, para não esquentar e agravar a sobrevivência desses micro-organismos, tá? E entre os biológicos, será que todos conversam, né? A gente está passando por essa febre de uso de insumos biológicos, todo mundo querendo usar, que é positivo, que é muito bom, mas a gente também não pode botar os pés pelas mãos e achar que todo mundo conversa, que todo mundo é amigo, porque eles são micro-organismos mesmo, eles se entendem. Não é bem por aí. Alguns não são compatíveis, tá certo? Então, a gente tem que conhecer previamente a compatibilidade antes de misturar o bioinsumo. Por exemplo, bradyrhizobio e azospirilo foram feitos anos e anos de pesquisa, são totalmente compatíveis, não tem problema nenhum, pode misturar e aplicar junto. Mas será que todos são, né, as chamadas bactérias gram-negativas, com as gram-positivas, né, o bradyrhizobio, azospirilo, pseudomonas, que são gram-negativos, com alguns gram-positivos, que são os bacilos, por exemplo? Será que todos conversam? Será que todos combinam, né?
até no desenho aqui da brincadeira, está mostrando algumas bacteriazinhas gram-positivas aqui, formaram o grupinho delas lá, estão conversando, mas não deixa a gram-negativa chegar perto. E ela está se perguntando, pô, só porque eu sou uma gram-negativa, né? O que é gram-positivo e gram-negativo? Para quem não está acostumado com o termo, né, é o tipo de estrutura celular dessas bactérias. Algumas são mais resistentes, algumas muda totalmente a fisiologia do micro-organismo ser gram-positivo ou ser gram-negativo, e às vezes não combina. E mesmo entre gram-positivos, muitas vezes não se combina. E mesmo entre gram-negativos, também não se combina. Então, antes de misturar produtos, e mesmo biológicos, eu preciso conhecer a compatibilidade, senão eu posso fazer com que um prejudique o outro e não tenha o benefício que eu tô esperando dele. Esse aqui mostrando a mistura mesmo com biológicos, olha aqui, o inoculante puro na água, né, a 28 graus, recuperando aqui com 5 horas, 88% das células, estatisticamente igual ao tempo 0 hora, ali no momento de aplicação, né. 24 horas depois, só sobreviveu 5% mesmo em água pura. Mas aí eu botei um bacilos, no tempo 0, só tinha 88, estatisticamente ainda foi igual, mas com 1 hora ali, 63, com 3 horas oscila um pouquinho, 75, com 5 horas, 50% praticamente. Aí eu misturei com azospirila e pseudomonas, tranquilos, 3 foram perfeitamente compatíveis, só que com 24 horas foi tão ruim quanto água pura. Aí eu misturei com um produto usado na agricultura orgânica, imagine se isso vai fazer mal para alguém, né? Que é um fermentado, né, da agricultura orgânica, que muita gente conhece aí. Fritou o Bradyrhizobia no tempo 0 hora. Puxa, então não vou usar o bocashi, eu gostaria de usar, eu confio na tecnologia. Use, mas precisamos fazer uma separação no tempo ou no espaço. Ou um vai na semente, o outro vai no suco, ou um vai no suco ou na semente, e o outro vai depois em aplicação aérea, seja lá qual for. Mas juntas não combinam, tá certo? Então eu tenho que escolher o momento da aplicação e a forma de aplicação. Às vezes eu preciso separar ou no tempo ou no espaço. Misturei com o tricoderma, no caso que não deu problema nenhum. 5 horas depois recuperou 70%, do ponto de vista estatístico aqui não foi significativo. Aí misturei com alguns tipos de ácidos úmicos. O que aconteceu? Fritou também. Por quê? Alguns tipos são muito ácidos e, dependendo do método de extração, também são muito alcalinos. E aí, extremos de pH também matam o Bradyrhizobia. Não só pH, salinidade, né? Então, quando eu começo a trazer produtos salinos para a calda e com extremos de pH, eu mato essas células. Então, eu tenho que tomar cuidado. Por que o bocashi prejudicou? Porque o pH da calda foi para 3, arrebentou com o Bradyrhizobia. Então, depende muito da forma de produção. Como no caso ali não era um produto padronizado, ele era muito ácido, né, proveniente da fermentação realizada lá por obtenção, no processo de obtenção. E ele tornou a calda com pH 3. A mesma coisa com os ácidos úmicos, pH em torno de 3. Então, matou o Bradyrhizobia que estava nessa calda, né? Não tem condições de ter compatibilidade de valor de pH muito baixo. E as iniciativas de produção na fazenda, né? As tentativas de produção, né? Muita gente está tentando aí fazer uma estrutura rudimentar como essa, nas famosas caixas d'água, né? Isso aqui produz de tudo, menos o que você tem interesse, né? Estruturas melhores, mais desenvolvidas, com mínimo de controle, conseguem produzir, mas exige um investimento maior, um conhecimento tecnológico maior. A pessoa se ilude, às vezes, que consegue fazer nessas caixas d'água, e é aí que mora o perigo, que você está multiplicando coisas que não são os micro-organismos de interesse, e muitas vezes são até perigosos, trazendo como patógenos. Por exemplo, avaliamos aqui há uns anos atrás 18 amostras de inoculantes, ou à base de Bradyrhizobia ou à base de azospirila. A grande maioria tudo negativo, né? Não tinha bactéria de interesse. Quando tinha, numa concentração 10 mil, 100 mil vezes mais baixo do que deveria ter o inoculante. E o que tinha no lugar? Tinha bactérias do gênero Acinetobacter, Citrobacter, Enterococcus, Enterobacter, Klebsiella, Lactococcus, até Escherichia, né? Então são coliformes na grande maioria dos casos. Essa Acinetobacter aqui é uma bactéria que está frequentemente envolvida em problemas de infecção hospitalar. A gente tem que tomar cuidado. Aí o cara fala, eu apliquei lá, minha planta ficou bonita, gostou. Esses micro-organismos também são produtores de fito-hormônios, substâncias estimulantes das plantas, mas são patógenos. Eu não posso multiplicar em uma alta concentração e liberar no ambiente. Eu posso estar expondo o produtor, o aplicador, animais. O ambiente é micro-organismos patogênicos, né? Então tem que ter um controle de qualidade para assegurar que, se eu me aventurar a produzir na fazenda, eu tenho que ter um controle mínimo de qualidade, de saber o que estou fazendo, estou aplicando. Primeiro,
para saber se eu estou realmente multiplicando aquilo que eu tenho interesse e não contaminante. E segundo, para conhecer a concentração do micro-organismo de interesse, porque a dose vai ser baseada na concentração do micro-organismo de interesse. Vide o caso do azospirilo, que em excesso você inibe o crescimento de plantas e não estimula o crescimento de plantas, tá? Nós fizemos um manual aqui na Embrapa Soja, a nossa analista Eduarda Ferreira, ela traduziu, digamos, com mais ilustrações, né, a instrução normativa do Ministério da Agricultura. Ela é baseada na IN 30 do Ministério da Agricultura, que traz os procedimentos de análise de inoculantes. Quem tiver interesse, dá para baixar aí o PDF. Conhecer realmente como tem que ser uma morfologia de colônia, como tem que ser os procedimentos de plaqueamento, de diluição dos meios de cultura, para fazer o controle de qualidade desses produtos, tá certo? Alguns exemplos aqui de produções lá no Vale do São Francisco, para biocontrole, por exemplo, tá? Nessas caixas d'água, o que o pessoal encontrou? De tudo, menos o inoculante de interesse. Tinha ali, na grande maioria, salmonela. Então, imagina isso aí atingindo uma uva que vai para a Europa, por exemplo. Você acaba com uma cadeia inteira de um mercado que tá estruturado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está aplicando, tá certo? E aqui um método mais avançado de análise, que não depende do cultivo do micro-organismo no laboratório, a gente simplesmente retira o DNA dele e analisa um sequenciador de DNA. E nesse caso aqui nós avaliamos 22 amostras que tinham por objetivo multiplicar no máximo 7 micro-organismos. Era o Bradyrhizobia, Azospirillum, Pseudomonas, Bovéria, bacilos, e a gente encontrou 305 micro-organismos diferentes, espécies diferentes. Não espécies, gêneros diferentes nessas amostras. Um terço disso, 101, eram patogênicos, tá certo? Então, são micro-organismos que são perigosos para animais, né, para o ser humano e para o ambiente. Só as amostras 1, 2, 3, 4 e a 17, nós tínhamos o micro-organismo de interesse. Só que a proporção de DNA dele era menor que 1%. Uma pontinha do iceberg, ali, uma ínfima proporção do DNA dessas amostras era de micro-organismo de interesse. E aí, quando a gente não usa as boas práticas, né, quando a gente aplica de forma sem homogeneizar bem, mistura com químico, mistura com outros micro-organismos incompatíveis, o que acontece com o padrão de nodulação? Fica assim, nódulos ralos, né, pouco abundantes, né, dispersos pelas raízes laterais, mostrando uma nodulação secundária. E aí, quando a gente faz bem feita a inoculação, a gente tem esse padrão aqui, ó, que eu chamo de nodulação de cacho de uva, né? Que você tem ali 10, 12 nódulos na raiz principal, bem formados. Isso aqui veio do inoculante, né? O produtor costuma dizer que o inoculante pegou. E esse aqui não, esse aqui é uma inoculação mal feita, as plantas não nodularam bem porque alguma coisa errada aconteceu. Em área antiga, onde a gente cultiva soja há vários anos, né, tem lugar que passa de 50, 60 anos de cultivo de soja, nós temos uma população dessas bactérias nodulantes no solo que mais cedo ou mais tarde nodula. Só que as nossas pesquisas mostram que mesmo nessas áreas, você fazendo a inoculação bem feita, você pode ter um ganho de produtividade da ordem de 8%. E deixar de inocular bem feito, você está deixando de ganhar 8%. Você não nota isso no visual, você vai notar na moega, que o caminhão vai pesar, né? Mas na área nova, área de abertura, área de reforma de pasto, área de reforma de cana, aí sim a coisa mostra. Se você faz uma inoculação mal feita, vai ficar tudo manchado, né? E mal distribuído. A planta amarela mostrando que a inoculação não foi bem feita. E aí, quando você faz uma aplicação bem feita, homogênea, em dose suficiente e adequada, você tem um bom desenvolvimento da cultura verde, né? Mais desenvolvida. O trabalho da colega Sônia, da Universidade Federal de Santa Catarina, mostrando a mistura do inoculante da soja, o Bradyrhizobia, com bioinsumos produzidos nas fazendas, nas caixas d'água. Olha o que aconteceu. Você inibiu o crescimento da soja, inibiu o desenvolvimento de raízes, inclusive, porque você não sabe o que você está colocando e nem o quanto você está colocando, né? Então, precisamos ter cuidado com isso, tá? Já falei da questão da disposição do agricultor brasileiro em usar insumos biológicos, né? Ele lidera aqui numa pesquisa mundial feita entre mais de 5.500 produtores, vários depoimentos sobre o uso aqui no Brasil, União Europeia, China, Estados Unidos, Canadá, Argentina, e de forma geral pelo mundo, né? O produtor brasileiro, mais de 50%, ele usa biocontrole, ele usa bioestimulantes, ele usa inoculantes, de forma geral aqui para as culturas. Na soja, se for considerar só a soja, isso é mais de 85%. Então, o produtor brasileiro, ele sabe usar e ele quer usar cada vez mais, né?
insumos biológicos. Só que temos que tomar cuidado, né, com as questões de compatibilidade, mas é só uma questão de separação ali no tempo ou no espaço, tá certo? Então, para a gente fechar aqui a nossa conversa, né, fica aí o nosso contato, aqui meu telefone lembra para soja, meu e-mail, LinkedIn, aí, se vocês quiserem. Mas os insumos biológicos ali estão em forte crescimento no Brasil e no mundo, né? Isso é uma tendência mundial. No Brasil tem crescido mais que no mundo fora. Os bioinsumos utilizados em diferentes etapas do sistema de produção, desde a semeadura, mas depois até mais tarde, biocontrole, e contribui, claro, para o aumento da eficiência dos nossos sistemas produtivos e, consequentemente, com redução das emissões, né? É importante, inclusive, para a gente fazer essas contabilizações de balanço de carbono, de emissões de carbono, como, por exemplo, uma soja baixo carbono, um trigo baixo carbono, um milho baixo carbono, que a gente tem trabalhado também em protocolos de certificação, e certamente substituição parcial ou total de insumos biológicos contribui para diminuir essa pegada de carbono, para a gente fazer essa contabilidade de carbono no sistema de produção. Mas nós precisamos dar condições, né, para o bom funcionamento desse insumo biológico. Nós precisamos ter um ambiente biologicamente favorável e sem contaminantes, tá? Os organismos têm que estar vivos, tá? E devem ser mantidos vivos para trabalhar para a gente. Por isso, precisamos de qualidade e procedência. Nossa indústria é bem estruturada, ela tem produtos de qualidade e a mão de obra, se a gente decidir fazer, tem que ser especializada, tem que saber o que está fazendo, né? A gente precisa ter um mínimo controle para poder estar multiplicando o micro-organismo de interesse não contaminante, inclusive contaminante perigoso. Bom, para fechar, só queria deixar uma mensagem final aí. Esse QR Code, vocês podem baixar o livro Bioinsumos na Cultura da Soja, uma publicação aqui da Embrapa Soja, que envolve vários pesquisadores, não só da Embrapa, mas também de institutos federais, de universidades aqui do Paraná, do Brasil afora, sobre o uso de insumos biológicos, não só de promoção de crescimento, né, mas para biocontrole, para várias finalidades na cultura da soja. Está disponível para baixar de graça. E fica aí o convite, pessoal, para 10 e 11 de junho de 2026, vocês darem um pulo aqui em Londrina para participar da nossa reunião de pesquisa de soja, né? Esse e outros vários assuntos serão aí debatidos e discutidos ali durante esses dias aqui, durante a reunião de pesquisa de soja. E também não esqueçam de depois procurar aí na internet da vida o site do Agroboa em Campo, né? Que é produzido aí pelo colega Jefferson e disponibilizar aí para o pessoal para ficar aí tendo mais acesso. Então, tá certo? Agroboa em Campo, procura lá, poder compartilhar essa conversa, esse bate-papo. Por hora, eu agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês e fico à disposição aí, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, tá joia? Vou dar uma salva de palmas aí pro Marco. Parabéns, Marcos, impressionou a gente. O Nilceu já levantou a mão, quer fazer a primeira pergunta. Pode fazer, Nilceu. Bom, boa noite, pessoal. Foi uma satisfação estar aqui vendo uma aula do professor Marcos, foi muito legal. Eu queria mais uma curiosidade, que é o seguinte: quando eu estava fazendo faculdade, primeiro ano da faculdade, eu fiz estágio no laboratório de inoculantes do extinto IBPT, em Curitiba, do Instituto de Biologia. É ali onde tinha um laboratório que trabalhava, responsável pelo laboratório Solon Cordeiro, até nem sei onde é que anda o Solon. Mas a minha pergunta é o seguinte, professor: naquele tempo, isso foi em 1971, 72, por aí, quando eu falava em inoculante, você pensava na soja, pensava em leguminosa e a soja era o da vez, né? E aí, hoje, a gente vê inoculante para braquiária, você vê inoculante para milho e etc e tal. Então, isso teve uma ampliação bastante grande, lógico, baseado no trabalho de pesquisa de todo mundo que está nessa área. Então, a minha curiosidade é o seguinte, a minha pergunta, não sei se você tem informação ou não, eu trabalhei boa parte da minha vida com a cultura da batata, né? E nunca eu vi falar sobre inoculante para batata que pudesse ajudar. Dentro desses aspectos todos que você mostrou, né, da função dos micro-organismos e tal, né? Eu nunca vi isso falar em batata. Então, não sei se você existe alguma coisa nesse sentido. E segundo, parabéns, professor, pela sua palestra, aí foi muito legal. Voltando lá no IBPT, né, de Curitiba, o Solon continua nativo, né? Ele está, como ele é consultor da AmpBio, né, que é a Associação das Indústrias
para promoção, divulgação de insumos biológicos. Eles eram focados até pouco tempo atrás só nos inoculantes, agora estão também com outros insumos biológicos, né? Então, volta e meia, Solon, a gente conversa, se encontra nos eventos científicos por aí. Aliás, Curitiba foi um grande centro, né, liderado pelo Solon, que ele teve um papel importante nisso também, que em 85 ele criou a chamada RELARE, que é a Reunião da Rede de Laboratórios para Recomendação, Padronização e Difusão de Uso de Inoculantes de micro-organismos de uso agrícola, né? Em 85. E essa rede ainda se reúne a cada 2 anos para discutir as regras para a produção de inoculantes e dar sugestões para o Ministério da Agricultura, e eu não tenho dúvidas de que essa interação entre a pesquisa, os tomadores de decisão que fazem as regulamentações, a indústria, que vem para debater nesse fórum, né, é a responsável pelo sucesso que é a fixação biológica do nitrogênio na cultura da soja no Brasil. Não tem dúvidas que isso foi grande, e um dos grandes líderes responsáveis por isso foi o Solon. Embora os precursores, né, desses trabalhos tenham sido Joanaldo Berainer, João Rui Jardim Freire, lá na Federal do Rio Grande do Sul, nos anos 50, ali a primeira indústria de inoculantes no Brasil foi a Leivas Leite, em 1950, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Foi a primeira indústria. Hoje nós temos várias aqui, Brasil afora, né? E esse pessoal contribuiu grandemente, pavimentou uma avenida aí para o sucesso que hoje é a fixação biológica do nitrogênio no Brasil. Bom, então até 2009, para a soja só tinha inoculante de bradirizópio. Para outras culturas tinha alguma coisinha para feijão, né? Mas era só leguminosa, não tinha inoculante para outros tipos de cultura. Em 2009 veio o primeiro azospirilo. Foi lançado aqui na Embrapa Soja para milho e trigo, e as duas empresas que começaram a fabricar esses inoculantes foram a Stoller e a Total Biotecnologia, que hoje foi assimilada pela Biotrop, aí de Curitiba também. Foram as primeiras que começaram com milho, trigo e arroz, né? Uma era milho e trigo, que é só a Biotrop, e outra milho e arroz, que é a Stoller. E de lá para cá, né, esse mercado evoluiu bastante. Hoje já temos ali os mobilizadores de fosfato, já temos os para tolerância à seca, né, para várias outras funções e finalidades, né? Então, esse mercado cresceu muito, né? A pesquisa cresceu muito nos últimos 15 anos, aí, entregando bastante produtos. Para a batata, eu não tenho experiência nenhuma com a cultura da batata, mas até onde eu sei, esses mobilizadores de fosfato também já estão registrados para a cultura da batata, para ajudar ali na melhor formação de tubérculos, raízes, e, óbvio, encontrar mais eficientemente o fósforo no solo, que é uma cultura que tem uma alta demanda nutricional, né? E se o micro-organismo contribui na arquitetura de raízes e também numa forma de auxiliar a disponibilizar mais eficientemente as formas de fósforo no solo, ele tem chance de aumentar a resposta dessa cultura, tá? Mas como eu não lido com a cultura, batata eu só conheço praticamente no prato, né? Eu não tenho quase nenhuma experiência com essa cultura, só de ouvir falar mesmo, que já está registrado para batata também, os mobilizadores de fósforo. Obrigado, Marcão. Como ninguém levantou a mão aí, nossa, eu teria uma infinidade de perguntas, mas do pouco que eu conheço do assunto, o que deu para perceber para mim, pela sua exposição, é que isso daí vai crescer, que não é brincadeira. E outra coisa, não é coisa para amador. É coisa para a gente, é até perigoso, né? Até perigoso. Então, isso daí vai ter uma amplitude de profissionais incrível. E outra, o Resóbio não, mas a micorriza, parece que eu não escutei você falando, lá para os anos 2000, mais ou menos, eu via muito o Colose falando da micorriza. Como é que tá? Ótima pergunta. Micorriza, eu fiz o meu mestrado e doutorado com fungo micorrízico em soja, pra você ter uma ideia. Fui orientado lá da professora Elke Cardoso, lá em Piracicaba, e lá eu trabalhei com fungos micorrízicos na soja. O fungo micorrízico tinha e tem até hoje uma certa limitação, que ele é chamado biotrófico obrigatório. E como ele é biotrófico obrigatório, para ele cumprir o ciclo, ele precisa ter um hospedeiro vivo, é igual o fungo da ferrugem, né? Ele precisa, para fechar o ciclo, ele precisa ter um hospedeiro vivo. Então, ele precisa ter um tecido vivo para se multiplicar e produzir o propágulo, né, que a gente espera dele para poder usar como inóculo. Hoje, já tem tecnologias que o pessoal consegue multiplicar, por exemplo, em culturas de tecidos, de raízes transformadas, por exemplo, por agrobactérias que se proliferam, e faz com que o fungo se multiplique nessas raízes, tá certo? Ou em ambientes com plantas, usando plantas para fazer essa multiplicação mesmo. E hoje já tem produto no mercado, sim. Tem 2 marcas comerciais aí no mercado, 2 empresas grandes comercializando fungo micorrízico para soja, para milho, para cana. Já estão expandindo o registro para cana
bacana. Eu mesmo orientei uma tese de doutorado, vi uma resposta muito interessante de inoculação de fungo micorrízico em cana. Em cana, o pessoal da região ali de Piracicaba, da própria Exalc, ali tem vários trabalhando também na área de inoculação de cana e mais ainda com co-inoculação, quando junta uma bactéria mobilizadora de fosfato com o fungo micorrízico. Então, um cabeceia, ou melhor, um levanta na área e outro cabeceia, né, que é o mobilizador de fosfato. Ele libera o fósforo e aí, quando o fungo micorrízico vai buscar esse fósforo mais distante da raiz, porque o fósforo tem uma baixa mobilidade no solo, né? Então, é um trabalho ali de ponta de área, né? Um levanta, outro cabeceia e faz o gol. Alguém mais levantou a mão? O Garibaldi. Boa noite a todos aí, satisfação ver todos os colegas. Muito Boa noite. excelente sua palestra, Marco. Obrigado. E a gente tem o costume aqui de agradecer, né? Porque é o esforço, né? Para fazer uma palestra dessa tão espetacular. Para nós é um prazer. Obrigado. Vou trazer aqui uma comparação. Mas veja só, na parte de química, fertilidade do solo, era feita chamada calibração, né? Por exemplo, São Paulo fez, Paraná fez calibração, Mato Grosso já não fez calibração, mas começaram a trabalhar. E um colega lá, acho que de Viçosa, ele juntou lá com o estatístico e ele dava assistência àquelas propriedades grandes, colhia um talhão, tal, trabalhava estatisticamente e fazia as recomendações, né? Quando o pessoal daqui, de São Paulo, eu estava num congresso lá de algodão, lá em Cuiabá, e o pessoal de São Paulo que estudava muito, mas e a calibração, né? Não tinha, né? Então, transpondo isso aí agora para a parte biológica, é até uma alegria a gente saber, né? Porque quando eu fiz pós-graduação, foi o momento dos químicos, né? Era o estudo do fósforo, potássio, 1969, rapaz. Isso. Tá certo? A minha pergunta seria a seguinte: eu sei que a Embrapa tem a rede de laboratório, o Labosola que participa da rede, né? Ela está recebendo informações e eu não sei se essas amostras são georreferenciadas, né? Veja só, calibração no Paraná, lá no passado, dizia o seguinte: se você tem 6 miligramas por decímetro cúbico, ou na época ppm, né, de fósforo, Paraná, era um nível crítico para a soja. Acima disso não tem resposta. Mas, se você pegava uma análise de solo de Londrina, solo de basalto, latossolo, e pega uma de Guarapuava, mesma rocha, solo argiloso, mas os horizontes já são completamente diferentes. Quer dizer, um teor de matéria orgânica muito maior lá, clima, tal, tal. Então, isso mostrava para nós o seguinte: embora o valor absoluto seja o mesmo, 6 e 6, em termos relativos são completamente diferentes, tá certo? Por causa dos outros fatores mais favoráveis lá. Por exemplo, disponibilidade de água, temperatura, etc. A biota, né? A biota, etc, etc. Então, o que é que vocês pensam assim? O país é muito grande, né? A gente vê aí Globo Rural, aí vê, plantio direto lá no Mato Grosso, a gente olha, não tem palha, né? Pega um plantio direto aqui do sul do Paraná, Santa Catarina já tem palha, né? Você falou muito bem, o aspecto da temperatura versus a atividade da biota, vamos dizer assim. Aí, nós temos uma proliferação de empresas, né? Mas muitas empresas. Aí eu frequento aqui a Sociedade de Agrônomo de vez em quando, eu converso com o pessoal, né? Porque a gente sabe historicamente que, vamos dizer, o marketing da venda, ele é muitas vezes mais veloz do que a pesquisa, né? Aliás, a pesquisa não, a adoção. Como é que você vê? A Embrapa, você tem aí um levantamento de solo, tipo de horizonte A, né? Eu fiquei até um dia, essa pergunta está associada, houve um congresso de plantio direto aqui em Foz do Iguaçu, e veio um colega lá do Cerrado, Minas, ele tem uma indústria lá, ele fez uma boa palestra, ele é formado em lavras, mas, por exemplo, ele pega material da Austrália, que tem muita carga negativa, e faz um produto que é fósforo, fonte de fósforo. Ora, ele já leva muita carga negativa. Quando aquilo chega lá no Cerrado, muito óxido de ferro, muito alumínio, muito agentes fixadores, né? Adsorção alta, aquelas cargas negativas que ele colocou já vai aliviar o problema, não é isso? Aí ele veio aqui o congresso aqui em Foz do Iguaçu e ele ficou meio assim, decepcionado com a turma do Paraná, né? Principalmente do meio para o sul, né? Porque o meio para o sul tem muita carga negativa, né? Uhum. Você entendeu essa minha colocação, né? Sim, sim. Bom, vamos falar da questão da calibração, né?
Foi assim, as calibrações foram... Não é que o Mato Grosso não fez calibração, eles se basearam no que os outros já tinham feito também. Sim. Mais ou menos o rumo, né? Não foram cegas. Então, o que Minas Gerais já tinha feito, que São Paulo, Paraná, os outros estados aí já tinham, Rio Grande do Sul. Então, eles já foram com rumo, né? Então, não foi um tiro totalmente no escuro, tudo bem. Mas a questão é que cada ambiente tem sua peculiaridade, sua particularidade. Só para a gente encerrar o assunto da calibração, hoje nós temos também a chamada bioanálise do solo, que é baseada em calibração, é um método único que se fez uma calibração semelhante a uma curva de resposta, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, mas para atividade de duas enzimas-chave, que é a erifosfatase e a beta-glucosidase, que representa, em média, ali, a atividade biológica do solo. Tá? Então, não tem precedente no mundo de um nível de interpretação com base em curva de resposta, é a produtividade. Né? Então, isso é o grande mérito aí da bioanálise, e isso tem mapeado na Embrapa. Né? Então, os laboratórios credenciados, ele precisa ter acesso lá ao banco de dados para fazer a interpretação, e ele também, quando faz a interpretação, ele coloca as coordenadas geográficas dos pontos de coleta. Então, hoje nós temos a plataforma Saúde do Solo, da Embrapa, que você pode verificar os pontos aonde nós temos a questão, com base nessas atividades biológicas, o solo com, digamos ali, com maior potencial produtivo, melhor manejo, né? Em termos de, eu gosto muito de falar de saúde, que muitas vezes eu não gosto desse termo, mas que tem maior capacidade de ciclagem de carbono, de nutrientes, e colocar as plantas numa condição mais favorável, por causa desse ambiente biológico mais favorável. E aí remete lá para a questão do fósforo, que o senhor mencionou ainda há pouco, né? Essa mesma colega aí, da Mendes, lá para Cerrados, tem um trabalho que mostra o seguinte: onde eu tenho atividade enzimática alta, numa área lá, ela precisou lá de 3 ppm de fósforo disponível, não lembro qual foi o estator, acho que é MEC, lá do Cerrado, 3 ppm de fósforo disponível para produzir 3.000 kg de soja, quando onde a atividade biológica era baixa e a atividade enzimática era baixa, precisou de 6. Ou seja, o ambiente biologicamente mais favorável, a atividade biológica mais intensa, ela otimizou o uso dos recursos do solo, e no caso fósforo, com 3 ppm produziu a mesma coisa do que com 6 ppm numa atividade biológica baixa. Aliás, essa foi o que intrigava a gente em áreas que, por exemplo, o experimento clássico lá da Fundação Mato Grosso, que é a Mendes, utilizou para calibrar o método, né, da bioanálise do solo, e mesmo aqui nas nossas condições de Londrina, que a gente vê que às vezes o solo ele é quimicamente igual, o pH está igualzinho, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, os são muito parecidos, mas eles são quimicamente iguais, mas eles têm comportamento, as culturas têm comportamentos diferentes nesses solos. E quando você vai analisar, o que está fazendo o diferencial é a biologia do solo, é a atividade dessas enzimas que atuam na ciclagem de carbono, de nutrientes, fazendo lá todo o papel, ativando os chamados ciclos biogeoquímicos, mantendo mais carbono no solo. E por falar em carbono no solo, né, outro aspecto importante, é a nossa caixa d'água, né, nosso reservatório de água, a nossa esponja para manter água no solo. Primeiro que o solo com a boa teor adequada de matéria orgânica do solo, ele vai permitir a formação de agregados mais eficientes, que vai aumentar, inclusive, a qualidade física desse solo e vai torná-lo mais permeável para abastecer o perfil. E essa matéria orgânica, ela vai, na superfície do solo, vai funcionar como uma esponja, né? Quando eu cheguei aqui em Londrina, eu fiz um trabalho com alguns alunos meus ali na Fazenda Renânia, do Bartz, pioneiros aqui do plantio direto, junto com o Lolo, né, com o Dix, aqui no Paraná. Quem não conhece, né? Mas, enfim, fizemos um trabalho lá na Fazenda Renânia. Comparando ali a área de plantio direto de já mais de 20 anos dele, com teores elevados de matéria orgânica, comparando com outras áreas no entorno, a mesma área de mato, e a gente teve uma correlação, que deu coeficiente de correlação lá, de regressão da ordem de 0,79, por exemplo, entre matéria orgânica do solo, é óbvio, entre matéria orgânica do solo e água disponível no momento da amostragem, tá? Teor de água na amostra no momento da amostragem. Fazendo um cálculo rápido, quanto que no 0,20 ia armazenar mais de água, com essa diferença de teor de água, nós chegamos a uma conta de 160 metros cúbicos por hectare, que dá equivalente a uma chuva de 16 milímetros. Então, imagine, você está num momento de seca ali, numa condição de aperto, dá uma chuva de 16 milímetros, dá um bom alívio, não dá? Todas essas melhorias, né, do manejo, trazendo carbono para o solo e até usando insumos biológicos para trazer mais carbono para o solo, nós estamos favorecendo ali, disponibilizando mais água, né, para o momento de restrição. Viu, Marco? Dos observações, 81,
foi publicado aí pelo IAPA, comparando um plantio direto, que eu não me lembro se tinha 3, 4, 5 anos lá, a soja teve 30% a mais de água disponível no ciclo do que o convencional. Agora, outra pergunta é a seguinte, eu estou sempre insistindo no tipo de horizonte A. Você sabe que tem aqui horizonte A fraco, horizonte proeminente, etc, etc. Quando você sai daqui para a área temperada do globo, e você chega na Ucrânia, você vai ter chernozêmico. Lá na Escócia, tirando o horizonte A para produzir energia para a destilação do uísque e tal, né? Não é isso? Sim. À medida que você sai de um solo arenoso aqui, Paranavaí, o Moarama, vem para Londrina, vai para Guarapuava, vai para Ponta Grossa e vai lá para o mundo temperado, o que tem a ver isso com a grande quantidade de indústria de bioinsumo no Brasil? E você acho que falou que na Europa eles estão usando menos do que aqui. Em conclusões, você tem o porquê disso aí, né? O que é que você teria a dizer? Olha, são ambientes totalmente diferentes, né? A gente importou essas tecnologias de manejo de solo ali, desses países de clima temperado, né? Para que usava arado? Para descongelar o solo, acelerar o degelo, né? E isso foi um desastre para nós aqui, não é isso? E a mesma coisa, o nosso modelo espelhado nos modelos europeus e americanos aí de ambientes temperados, para nós foi um desastre, né? Com problemas graves aí de erosão, perda de solo e tudo mais. Felizmente, a gente buscou alternativas, próprios agricultores sofrendo com esses problemas, estimulando a pesquisa trabalhando em cima disso, ajudando na questão de orientar o manejo. Às vezes você precisa validar, né, a tecnologia ou desenvolver novas tecnologias. Bom, enfim, é questão de solo arenoso, né, daqui do noroeste do Paraná. Quando a gente tem situações ali de integração lavoura-pecuária ali no Arenito, Kaiowá, no noroeste ali, tem situações que você não deixa desejar para ninguém. A gente tem experiência ali em Jardim Olinda, na área de um produtor ali, que muitas vezes a gente está fazendo experimentos na área dele, que ele faz integração lavoura-pecuária. O milho dele, safrinha, consorciado. Safrinha, né, naquele areião lá. 9% de argila, ali de Jardim Olinda. Braquiária, consorciando no milho. Sai o milho, a braquiária vem. O boi vem, ele tira uma safra de boi. Os bois da vizinhança ali, que é só braquiária, está dessa altura. É aquele boi que o meu colega aqui chama de boi de batom, meu colega Henrique aqui, porque ele está esfregando o beiço no chão para tentar comer e está com a boca vermelha sempre. Do vizinho, né? Mas o dele, ele tem macega, ele tem biomassa, e o boi está sobrando ali. E sobra cobertura para ter um plantio direto de alta qualidade. E numa condição dessa, de Jardim Olinda, município mais ao norte do estado do Paraná, bem no Arenito Kaiowá, em frente de Teodoro Sampaio, ali em São Paulo. Altitude de 350 metros, beira do Paranapanema, colhendo 4.500 quilos de soja em cima de consórcio milho braquiário. Veja só que situação. Então, assim, é aprimoramento do sistema, né? E cada um com o seu ajuste fino no seu ambiente de produção. Outro exemplo que eu queria falar, de importação de tecnologias. Tempos atrás, nós recebemos uma amostra de um micro-organismo, um solubilizador de fosfato, importado por uma indústria que queria comercializar aqui no Brasil, só que tinha que fazer os testes de eficiência agronômica, né, para poder registrar. E esse produto importado do Canadá, a gente não via resposta do norte do Paraná para cima. Fizemos na Bahia, fizemos no Mato Grosso, fizemos em São Paulo, fizemos aqui no norte do Paraná, não tinha efeito. Onde que ele dava os maiores efeitos? Ponta Grossa, Guarapuava, ele mostrava algum efeito. Por quê? Essa questão de climática e talvez até de solo, mais parecida do ambiente de onde ele veio. Nessas condições, ele tinha resposta interessante ali em Guarapuava, em Ponta Grossa, mas passou do meio do Paraná para cima, não tinha resposta, ou seja, o ambiente era muito diferente de onde ele veio. Então, essas tecnologias, e puxando para o lado dos insumos biológicos, elas precisam ter esse refinamento também, né, para poder maximizar o uso e eficiência. Marcão, muito obrigado. Né? Oi, pelo amor de Deus, mas uma excelência dessa, rapaz. Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Como é que é? Olha, aí você bateu numa. Aí você acertou, viu, Garibaldi? O meu apelido na faculdade era bambu. A Embrapa tem o centro de território lá em Campinas. Recursos espetaculares, né? Satélite, etc. Tem o levantamento de solo. Claro, varia a escala de estado para estado, mas está aí muito bom. Se eles quiserem, por exemplo, junto com o centro de solo lá, publicar um mapa só do horizonte A, eles fazem isso tranquilo, porque a Embrapa tem todo o recurso para isso. Agora, isso aí, juntando com amostras georreferenciadas,
dessa rede de laboratórios, dessa região, olha, seria um trabalho espetacular. Porque, veja só, por exemplo, o cara fala o Cerrado, mas o Cerrado você tem acima de 800 metros e abaixo de 800. Eu vi as palestras dos colegas, porque no Mato Grosso, lá em Sinop, lá não sei onde tal. Aí eu fui a um congresso de algodão. Um colega de lá, rapaz, apresentou os 4 pluviogramas do Mato Grosso. Um na interface com a Amazônia, quer dizer, o Cerrado na interface com a Amazônia, outro na interface com o leste, outro na interface com o oeste e outro com a interface aqui para baixo. Rapaz, impressionante a diferença. Aí, se você vai no passado, você pega Bragança, por exemplo, está lá, trabalho feito no município tal. O levantamento de solo do Rio Grande do Sul foi feito assim, a unidade Ciríaco-Charrua. Aí você vai lá da Europa, num congresso de solo, não, aqui unidade Ciríaco-Charrua, não tem condições, né? Hoje está aí o sistema nosso, muito bom, né? Tal, você pode chegar em qualquer congresso do mundo e falar, adapta o sistema da FAO, o solo taxônico, tranquilo, né? Então, eu faria isso. Aliás, eu até marquei uma reunião no Labossolo aqui, eu vou lá conversar com os 2 colegas lá, bater um papo, ver como é que está isso aí, né? Como é que eles estão fazendo, né? Aproveita e dá uma chegada na Embrapa Soja também. Você vem aqui para Londrina. Agora, viu, Marco Antônio, esse dia eu fui no CPAC. Eu falei com o Lineu, digo, Lineu, eu assisto o dia de campo de trigo aí do Cerrado, as empresas apresentam isso, aquilo, depois que termina o dia de campo, tem mais pergunta do que resposta. Eu digo, eu vou lá no CPAC, né? Porque eu estou percebendo o seguinte, faz 20 anos, 30 anos que os economistas tripudiam em cima de nós, né? Subiu o dólar, aí Rede Globo, o pãozinho vai subir porque o pãozinho é dólar, não sei o quê. Faz 30, 40 anos que nós ouvimos isso, né? Aí nós produzimos 8 milhões aqui, 9, com base mais no sul, mas os resultados lá de cima mostram que é possível a gente integralizar os 13 milhões de toneladas, tranquilo, a partir do Cerrado e na interface com a Caatinga, né? Material genético completamente diferente. Agora, teria que fazer um zoneamento para isso aí. Não para o trigo, mas o trigo dentro de um sistema, né? Eu fui lá, o colega me recebeu muito bem e tal, né? Conversamos, ele mostrou um monte de resultados, mas é assim, olha, em cristalino é assim, não sei o quê. Eu digo, mas rapaz, cadê o zoneamento? Não tem. Eu te falo, até eu brinquei, eu digo, olha, você pegar aqui o Uribe lá do Iapá, Paulo Caramori, que está aposentado, tem um da área de solo, nós vamos ter que agregar alguém de hidrologia, porque vai ter que entrar a parte hidrológica, né? Mas não sei se a Embrapa tem, né? Pessoal de irrigação, solo, tudo bem. Agora, um hidrólogo, nós precisamos, quer dizer, aquela equipe multidisciplinar para fazer um zoneamento, porque precisa, né? Se houver interesse, o Brasil fica autossuficiente rapidinho, né? Agora depende do Estado, né? Olha, a gente tem ouvido aí, né, que é claro que tudo é uma questão de mercado, né? Não é fácil competir com o trigo argentino, com o trigo canadense, o mesmo ucraniano, se estivesse em condições adequadas, né? Não é fácil, mas o trigo do Cerrado, né, já está sendo adaptado, várias empresas desenvolvendo materiais, entre eles a Embrapa também, e a gente viu recentemente ali embaixo de pivô, no PADEF, trigo colhendo 9.000 quilos por hectare, né? E trigo com alta qualidade de panificação e tudo mais. Então, assim, é claro que isso tudo vai depender de condições de mercado. Se o produtor estiver produzindo trigo para vender a R$50, ele não vai vender o trigo a R$50 e gastar 55 para produzir, né? Então, tudo uma questão de ajuste de mercado e circunstância de mercado. Mas está evoluindo. Acho que o trigo é a última commodity que o Brasil tem para dominar. É a última, né? Nós estamos aí, como o senhor disse, 6, 8 milhões de toneladas e uma demanda de 13, né? É uma expectativa que nós, em 2030, a gente já seria autossuficiente em trigo. Mas é claro que se o mercado for compensador para o produtor, né? Mas viu, Marco Antônio, a observação que eu tinha a fazer é o seguinte, saindo agora da nossa área, né? Veja só, a minha geração, ela ficou ouvindo o discurso do Hemisfério Norte sobre o livre mercado. Isso nunca existiu. Nunca existiu o livre mercado. E agora, o Trump colocou a última pá de cal no livre mercado. Então, você pode estar percebendo que os países eles estão procurando ser o máximo autossuficiente, mesmo que, por exemplo, vamos pegar o potássio, né? O potássio, se o Brasil quiser, ele dá um avanço bom. Agora, não importa lá do Canadá, onde que é mais barato. Mas você está percebendo que os países estão
Mas olha, tem uma reunião na Europa aí, o Trump, no primeiro mandato dele, ele cercado pela Angela Merkel, pelo Macron, aquele pessoal todo na Europa, a Angela Merkel perguntou para assim, disse, presidente, quer dizer que acabou a globalização? Ele disse, acabou. Você está percebendo? Agora, veja só, nós somos, talvez, o país que tem mais condição de autossuficiência é o Brasil. Agora, só que não é o empresário que vai resolver isso aí, isso depende de uma política de Estado. Aí os empresários entram nela e tudo bem, vão viabilizar, né? Porque está acontecendo lá, os empresários estão avançando lá. Mas se tiver uma dinâmica, por exemplo, você imagina, assume o ministro da Agricultura, chama o presidente da Embrapa e diz, olha, eu estou vindo de uma reunião ali com o pessoal lá, nós queremos ser autossuficiente em trigo. Aí o pessoal tem que estar preparado, né? Eu acho que as tecnologias têm evoluído, sim, não só a Embrapa, vários outros institutos aí de pesquisa e a iniciativa privada também, né? A Embrapa tem esse papel, assim, de, olha, onde a iniciativa privada não tem condições de entrar num primeiro momento, vai Embrapa, vamos tentar abrir caminhos. Abrir o caminho, a iniciativa privada vem ocupar esse nicho e desenvolver o país, né? Nós somos uma empresa pública, o nosso objetivo não é competir com ninguém, é mostrar viabilidade onde é possível para que as empresas venham e explorem e ocupem esse espaço, né? Então, assim... Só concluindo, agora é concluindo mesmo. Olha só, se você for ao Rio Grande do Sul e você perguntar assim, mostre como é que está a inadimplência de seguro para trigo, você vai ver que é alta. Então, lá atrás, sei lá, faz 10 anos ou 15 anos, a decisão em cima, lá no Brasil, foi o seguinte, olha, existe problema que a gente não conseguiu resolver ainda, tudo bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos importar a Argentina, o Canadá, principalmente a Argentina, por quê? Porque nós vamos beneficiar a nossa indústria, vamos beneficiar a indústria do Rio Grande do Sul e São Paulo, principalmente. Então, seria aquilo lá. O Brasil seria um país central que estaria mandando máquina para a Argentina, carro e etc, etc, e trazendo a commodity, do que a Europa fez com a gente muito tempo, né? Essa foi a decisão. Só que a situação é outra hoje. Eu estou vendo que os países estão procurando ser autossuficientes, porque o cara solta uma bomba lá e, olha, me incomoda, rapaz, me incomoda muito quando eu vejo, porque o dólar manipulado, é a manipulação. Aí você liga a televisão, rapaz, não, porque o pãozinho é dólar. O economista interpretando as coisas, rapaz, em cima de nós. Sim. Política de Estado, né, e decisões que muitas vezes fogem do nosso alcance. Né? Mas, enfim, estamos aí para colaborar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria ter dado uma alô. Obrigado. Abraço para vocês. Acho que nós voltamos em março agora. Tá bom. Obrigado, pessoal. Valeu.